Queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Estamos muito felizes, pois o Senhor está nos conduzindo aí nesse trimestre muito abençoado, estudando sobre o livro de Jó. E hoje com a lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Pergunta interessante. Esta lição, podemos dizer, é uma lição de caráter teológico e também de caráter filosófico, não é? A gente termina também por filosofar. E filosofar tem um sinônimo de divagação, ficar falando a rodeios, mas não. Filosofar é produzir conhecimento. A filosofia é isso, a amizade pelo conhecimento. E nós, quando conhecemos as Sagradas Escrituras e conhecemos o Senhor, nós estamos também, por que não dizer, fazendo algo de filosofia. Mas uma filosofia que não é vã, nem é passageira. Aleluia! Porque está ancorada nas verdades eternas. Amém? E já temos aí muito material, estamos chegando praticamente no meio do trimestre, e é importante que o professor esteja sempre atento se o aluno está acompanhando. Então, quando iniciar a aula, sempre perguntar alguma coisa da aula anterior, das semanas anteriores, deixa sempre aí algumas perguntas que servem como gancho e como elos de ligação entre as lições, para que quando chegar no fim do trimestre, o aluno não esteja mais lembrado de nada e, obviamente, esse não é o nosso objetivo. Irmãos, nós sabemos que Jó, ele vai possuir 3 interlocutores, né? Na verdade 4, Elifaz, Bildade e Zofar, que são os 3 primeiros, e o 4 é Eliú. E o comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, vai separar uma lição para cada um desses interlocutores de Jó e vai intitulá-las a teologia de, né? Que são aqueles que vão dialogar com o homem reto e temente de Uz. E ele vai dar um tema para cada uma dessas teologias. No caso da de Elifaz, é uma pergunta que está como suprassumo a espinha dorsal do entendimento daquele homem, que o sofrimento era retribuição, mas retribuição apenas para pecadores. Então, o pensamento de Elifaz, nós podemos já resumir para você, querido professor, como mensagem central para você também resumir para o seu aluno, que o pensamento de Elifaz estava parcialmente correto. Por que parcialmente correto? Porque existe sim, de fato, uma justiça retributiva de Deus. O que seria isso? Deus é aquele que recompensa os homens de acordo com as suas obras. Isso é inegável e está presente de forma clara nas Escrituras Sagradas, como, por exemplo, nós podemos encontrar em diversos textos bíblicos essa verdade, e o comentário da lição nos dá alguns desses textos que você pode aí apresentar para o seu aluno, como, por exemplo, quando nós vemos lá em 1 Pedro 3:12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Isso aqui se referindo ao favor de Deus, o cuidado, a presença, o acompanhamento de Deus para com aquele que é justo. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, demonstrando aqui a ausência da manifestação da presença e do favor de Deus. Então, a justiça retributiva não é um assunto apenas do Antigo Testamento, está presente também na Nova Dispensação. Porém, o erro do pensamento da teologia de Elifaz, que está presente em muitas teologias ainda hoje, que está presente na mentalidade de muitas pessoas ainda hoje, é o seguinte, é que a retribuição, ela é catalogada da seguinte forma: coisa boa é para o justo, coisa ruim é para os injustos. Ou seja, o justo sempre vai ter como retribuição de Deus a bênção, os favores, a vitória. O justo vai sempre dar a volta por cima, vai ter o melhor carro, vai ter a melhor casa, a melhor roupa, muito dinheiro, muitos amigos e muita honra. E por aí vai. E aquele que está em pecado vai ter apenas o sofrimento, a reprovação de Deus. Porém, Jó
vai ser um elemento divisor de águas que vai revelar para nós que a justiça retributiva de Deus existe, porém, Deus não compartimentaliza a sua recompensa numa visão humana linear, que o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. O seu amigo Elifaz, amigo de Jó, ele tinha consciência de que Deus era grande, de que Deus era transcendente, de que Deus está além da mentalidade humana. Mas ele não reconhecia que Jó estava vivendo justamente essa transcendência de Deus, esse trabalhar diferente de Deus que vai de encontro àquilo que o homem pensa. Não é? Quantas vezes nós cremos, mas cremos parcialmente? Quantas vezes nós compreendemos, mas compreendemos parcialmente? Então tem que ter cuidado, porque milhares de anos já se passaram, não é? 4.000 anos já se passaram depois disso daqui, mas ainda estamos muitas vezes presos a esta lei de causa e efeito. Vemos uma pessoa sofrendo e apontamos o dedo e dizemos, está pagando aí as consequências do seu erro. Quantas vezes não estendemos as mãos para o próximo porque acreditamos que ele tem que passar por aquilo como uma consequência do seu pecado. Mas lembremos, hoje e sempre, que sofrimento nem sempre é sinônimo de pecado. Porque no livro de Jó, capítulo 1, o autor, inspirado pela revelação do Espírito Santo, já deixa claríssimo que Jó era um homem reto e temente, e como ele, com aquela riqueza espiritual, moral e material, não havia ninguém naquela região. Então, Jó estava vivendo algo que diferia das cartilhas da religiosidade e do legalismo, daquele pensamento já predeterminado de que é isto ou aquilo. Mas neste caso não era isto e nem era aquilo. Era um trabalhar de Deus diferenciado na vida de Jó. Então não podemos negar que estamos num universo moral que exige consequência das nossas ações. Tudo que nós fizermos, nós vamos colher, e é aqui. Não é só na eternidade, a colheita começa aqui, mas temos que entender que Deus trabalha e no trabalhar transcendente e onipotente de Deus, muitas vezes ele vai quebrar os paradigmas e vai fazer coisas das formas diferentes do que nós estamos acostumados. No texto da leitura bíblica que é proposta do capítulo 4 do livro de Jó, no verso 8, nós vamos ver essa ideia da lei de causa e efeito e até da lei da semeadura já incutida. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Trocando em miúdos, as pessoas más colhem a maldade que elas plantaram. Este conhecimento era um conhecimento não só teórico, mas era um conhecimento prático e experiencial. Tanto que o seu amigo Elifaz vai utilizar essa expressão introdutória, segundo eu tenho visto, ou seja, era um conhecimento empírico, um conhecimento prático das experiências cotidianas. E essa ideia dele não estava errada. O que estava errado era entender que o sofrimento de Jó era consequência de uma causa. E que causa? O pecado. E aí nós vamos entender, queridos irmãos, muito bem, se passarmos essa mensagem para os nossos alunos, o primeiro e o segundo ponto da lição. O segundo ponto, ainda de forma mais específica, no sentido de que Jó se constituía uma ameaça à ortodoxia, ao legalismo e à religiosidade, pois já haviam as catedrais teóricas formadas e os seus amigos não queriam ver elas se desmoronar. Pois Jó reivindicava para si uma outra causa. Jó atestava e dizia, eu não sou um pecador, eu não tenho falhado com Deus, eu quero que digam qual é a minha culpa. Os amigos de Jó diziam a culpa, mas eles não conseguiam especificar nem denominar que culpa era essa. Claro, porque não havia culpa. E aí nós vamos entender, queridos irmãos,
que Jó era uma ameaça prática a um argumento teórico. E seus amigos não tinham humildade de tentar ouvi-lo e até com a ajuda do seu amigo tentar esquadrinhar o que estava acontecendo, mas eles já vinham com discursos prontos. Isso que tu estás passando é consequência dos teus erros, paga teu preço, né? Como a gente costuma falar no dia a dia, segue aí teu rumo, porque o teu problema é com Deus. Mas nós sabemos que no problema de Jó não era com Deus. Deus estava apenas dando uma resposta a Satanás, de que Jó verdadeiramente era um homem crente. Sempre que pontuar esta lição, ao longo de todo o trimestre, relembre para os seus alunos que tudo que Jó estava passando era um teste de Deus para comprovar a Satanás que Jó era um homem reto e temente diante do Senhor. Tudo que Jó estava passando na sua vida, na verdade, era uma grande honra de Deus. Nossa, mas o homem natural não consegue entender isso. Tanto sofrimento como honra de Deus, sim. Porque antes mesmo de Jó passar por tudo isso, Deus já estava dando testemunho a Satanás de que Jó era um homem crente. E esse teste, essa provação, não era para Deus se certificar, porque Deus já tinha esta certeza. Aleluia! O Senhor te conhece. Ele tem certeza de quem você é. Satanás é que estava confundido e ia continuar cada vez mais confundido, porque a graça de Deus ia sustentar Jó para ele vencer todas aquelas provações. E já de forma escatológica aqui, protótipa e profética, apontando para a graça que encontramos em Cristo, que nos ajuda a suportar todas essas dificuldades. E é por isso que Jó ele vai reclamar, mas não blasfemar. Em nenhum momento Jó blasfema, embora que ele reclame muito. Ele vai reclamar e reivindicar a resposta de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, embora ele não entendesse ainda o que era graça, porque a graça vai ser revelada na nova aliança. Mas ele vai pedir a Deus que se apresente, que dialogue com ele, que converse. O que Jó queria não era só um conhecimento teológico, mas era um relacionamento com o Senhor, o nosso Deus. E isso aqui já prenuncia a presença de um intermediário, como nos mostra aqui o capítulo 16 e o capítulo 17, quando Jó roga por um intercessor nos céus. Alguém que lhe represente lá no trono, alguém que lhe represente lá na presença de Deus. Ele não sabe a quem chamar. Aleluia! Porque quem ia exercer este papel ainda não podia aparecer. Era o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que seria colocado como único mediador entre Deus e os homens. Por isso que muitos teólogos vão dizer que Jó é o livro da graça oculta. A graça que ainda não aparece, mas que aponta para Cristo. E Cristo que é o nosso advogado diante do justo juiz, como escreve o apóstolo João, o apóstolo do amor, na sua primeira epístola universal. Então, queridos irmãos, havia sobre Jó muita graça de Deus e havia sobre Jó uma certeza de Deus de que Jó ia suportar tudo isso até o fim como um grande adorador. E por fim, o terceiro ponto, é importante que o professor destaque para o aluno que a infinitude de Deus não vai ser compatível com a finitude humana. É por esse motivo que ele não entendeu, não acompanhou inicialmente o trabalhar de Deus na vida de Jó e achava que Deus era indiferente àquilo que Jó estava vivendo. Mas nós vamos observar que o Senhor não é indiferente ao sofrimento do seu servo. No capítulo 22 deste livro e o verso 12, há uma reivindicação. Porventura, Deus não está nas alturas dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas são. A visão aqui é de que Deus estava muito distante lá nas alturas. Mas Jó vai abrir a sua boca mais à frente
no capítulo 36, aliás, não me parece ser Jó, mas é um de seus amigos, vale a pena a gente conferir. No capítulo 36 é Eliú. Eliú vai dizer uma palavra para Jó no verso 5. Eis que Deus é muito grande. E aqui, condizendo com o pensamento de Elifaz de um Deus alto, o Deus das alturas. Mas aqui aparece um pingo da graça de Deus, me permita usar essa expressão. Contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração, ou seja, é um Deus que tem sentimento, é um Deus que tem emoções, é um Deus que está no alto, mas que olha para o pequeno, olha para cada um de nós. Como disse na boca de Isaías, eis que Deus habita num alto e sublime trono, mas também com o contrito e quebrantado de coração. Aleluia! O Senhor habita também com todos nós, irmãos. Na nossa pequenez, na nossa debilidade, o Senhor está presente para nos fazer suportar todas as lutas da vida. E Jó vai estar tão consciente disso, de que Deus não está somente distante, mas também está perto de nós, nos ajudando a caminhar, que no capítulo 23, nós vamos ver no verso 10, mas Ele sabe o meu caminho. Jó chamando Deus para perto e consciente de que o nosso Deus é aquele que caminha com a gente, né? Ele não só está no caminho, como Ele é o caminho. Aleluia! Jó diz, Ele sabe o meu caminho, porque ele estava consciente da presença de Deus nesta caminhada. E o Senhor Jesus vai revelar para nós, lá em João 14, que Ele mesmo é o caminho. Então, você nunca vai poder dizer, eu estou só, porque Deus não está comigo, porque na própria caminhada, Ele é a tua caminhada e é a certeza de que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, que os queridos professores pesquisem, leiam, mas que vá, conduza a sua aula na graça e na unção de Deus. Que não falemos só da presença de Deus, mas que sejamos instrumentos para que aqueles que nos ouvem experimentem também esta presença nas suas vidas. Que ao fim da aula, os alunos entendam qual era a ideia central da teologia de Elifaz e onde estava o seu equívoco. Como uma dica pedagógica para o querido professor, ao fim da sua aula, retorne para os objetivos. E assim você vai entender se você fugiu, né, daquilo que é a proposta da lição, ou se você contemplou os pontos que são discorridos. É sempre muito bom o professor fazer esse exercício como um checklist de, ao fim da aula, retornar para os objetivos da lição. A verdade prática da lição nos diz que, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Que sigamos conhecendo e que prossigamos em conhecer ao Senhor. E lembrando que esse conhecimento não é só teórico, mas relacional, pois é vontade de Deus se relacionar com o homem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.